Boa tarde, pessoal. Estou aqui para apresentar para vocês o Spring 4D. O Spring 4D tem uma coleção enorme de recursos e vamos conhecer hoje esse framework, que ele é sensacional, você vai adorar. Meu nome é César Romero, sou embarcadeiro MVP, arquiteto de software na Trier Sistemas. Sou formado pela Universidade Federal do Paraná em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em software orientado a objetos pela PUC do Paraná e sou desenvolvedor desde 1995. O Spring ele está sob a licença de Apache 2.0. O líder do projeto é o Stefan Glenk. Ele também é autor do Test Insight, ferramenta sensacional para TDD, integrada à ideia do Delphi. O autor original do Spring é o Bao Quanzhu. Ele trabalha na DevJet Software, que tem algumas ferramentas muito legais aí para Delphi, que é o Documentation Insight e o Code Insight Plus. Aí embaixo você tem os sites aí do Spring. O repositório lá fica no Bitbucket e tem um grupo de discussão, um fórum, que é nos grupos do Google. É só se inscrever lá nesse fórum, mandar suas dúvidas, a galera responde assim que aparece. Numa visão geral, recursos dele, ele suporta todas as plataformas suportadas pelo Delphi XZ ou mais recente. Então, onde tem mobile ele suporta mobile, onde tem Mac ele vai suportar Mac, suporta Linux, iOS, Android. Você vai poder utilizar o mesmo código em todas as plataformas. E dos recursos, uns que mais se destacam aí são os collections, que é baseado em interfaces e tem um enumerable poderoso para acessar esses collections. Você consegue fazer sort, filtro, passar condições através de predicados para poder fazer mais ou menos o que o pessoal se costuma fazer com streams do Java ou com as collections do .NET. É muito legal. Eu não consigo trabalhar mais sem collections, eu acostumei, estou dependente deles. Ele tem dependency injection, tem rotinas de criptografia, eu nunca usei as rotinas de criptografia dele. Ele implementa vários design patterns, interception para programação orientada a aspecto, logging, tem persistência, né? Tem o Marshmallow aí, e uma coisa muito legal é que ele tem a implementação de um Object Dataset, então você consegue usar os seus componentes DBWare ligados aos objetos, e através de extensões do RTTI, ele implementa Reflection, então você tem um RTTI aí mais poderoso para poder fazer código dinâmico. E tem vários tipos muito legais aí que estão distribuídos por toda a biblioteca. Tem o guard, vários helpers para várias classes do Delphi, lazy load, tipos gerenciados, mock, multicast events, no label. Tem o ttype ali, que é uma extensão para o RTTI. Ele faz um cache do context e tem vários métodos ali que ajudam a gente a escrever menos código quando está trabalhando com RTTI. Shared, Smart Pointers, Synchronization. Tem rotinas de teste aí que estende o JUnit, muito legal, eu estou usando. Mostrei ontem alguns atributos de teste que na minha apresentação de ontem sobre TDD. Ele tem o tuple e vector. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses recursos mais detalhados daqui a pouco, tá? Mas é muito legal. E recursos para o futuro. Tem algumas branches lá de experiências que vão sendo feitas durante o desenvolvimento e o Stefan vai comitando os códigos lá e testando, e conforme isso vai evoluindo e ficando estável, ele vai fazendo merge de volta para master ou para branch de desenvolvimento, dependendo do caso, né? Uma que tem chamado a atenção ultimamente é a Feature 1.3 RX, que implementa Reactive Extensions para programação reativa.
muito legal, ele está implementando isso, multithread. Estou bem impressionado com a qualidade disso aí que está saindo, mas ainda está muito cru, certo? Não dá para usar não. Os repositórios, né, ele está lá no Bitbucket, como eu falei, tá? E as branches são master, na master está a versão 1.2, que é a última versão release, tá? Tem a branch de desenvolvimento, que é onde ele trabalha no dia a dia. Feature 1.3, onde vai estar fazendo algumas experiências. A Feature 1.3 RX, a que acabei de falar ali, que ele está fazendo as experiências com programação reativa. E essa release 1.2.1 é a versão beta da versão de desenvolvimento que está para sair nos próximos dias. Então vamos dar uma olhadinha no que vai sair nessa versão aí, ó. A versão release 1.1.2.1 beta tem correção de vários bugs encontrados até a versão 1.2, várias melhorias do código existente, algumas features novas estão aparecendo nessa versão, que vieram ali das versões de feature, né, das branch feature. Teve algumas mudanças que quebra a compatibilidade com a versão anterior, mas é coisa pequena, é só dar uma olhadinha ali no releasesnote.txt que explica detalhado o que mudou de uma versão para outra. Alguma delas eu sei que é algumas uses que mudaram e alguns records mudaram de unit e teve o tipo managed, foi renomeado para shared. Isso é mais ou menos isso que eu lembro que mudou. Tá. Das novidades, aí vamos falar das novidades. Então, foi implementado o algoritmo Red Black Tree, certo? Esse algoritmo ele é utilizado internamente pelo Sorted Dictionary, que é novo também, o Sorted Set, pelo Ordered Dictionary e Ordered Set. A diferença dos dois é o seguinte: o Sorted mantém os itens ordenados pela ordem definida como padrão ou pelo comparer que você passar para ele no construtor. Já o Ordered Dictionary e Ordered Set, ele lembra a ordem de inserção de todos os itens. É muito diferente do dicionário set padrão do Delphi, que internamente, do Delphi e do próprio Spring, né, que internamente eles usam um algoritmo hash para colocar os itens em buckets. E então, cada vez que você vai pegar os registros, não é a ordem que você inseriu. Então, você tem que usar algum mecanismo para fazer um sort, além de navegar pelos registros. Então isso é mais custoso. Você usando essas novas classes, os dados já vão estar na ordem e você vai saber que ordem que elas estão. Aqui é um exemplo de como vai ficar isso aí, ó. O primeiro item ali, ó, ele está criando um set normal, o set que já existia no Spring. Então a ordem é aleatória, determinada pelo hash interno. Você não tem como garantir em que ordem que vai imprimir os itens daquela lista. Já o segundo ali é um ordered set. Ele vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1, porque ele mantém a ordem de inclusão. E o terceiro vai sempre imprimir 1, 2, 3, 4, 5, porque os itens vão ser ordenados. Ele está criando um sorted set. Muito legal isso aí, eu já tenho vários lugares para utilizar esse código, vai ser bacana. Instalação. Putz, a instalação é muito simples, gente. E ó, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, ó. Tá errado? Um minutinho só. É no Bitbucket. Só um minuto. Opa, tá aqui. Pronto. Certo, tá, a instalação tá corrigido, tá? Você faz o checkout no Bitbucket ou faz o download do zip. Eu vou mostrar aqui para vocês no site onde fica, né? Fica ali lá no Bitbucket. Spring for the. Tá aqui, ó, tá carregando, ó. Spring.
você pode fazer o checkout aqui, ó. Seleciona a branch e faz o checkout, certo? Ou você pode clicar aqui embaixo. Aqui também tem, ó, tá vendo? E aqui embaixo tem o download. Aqui nos downloads, ó, ele faz download de todo o repositório na sua máquina. Só que daí você tem que ficar baixando isso manual sempre. Então é muito melhor você trabalhar com o Git, né? E fazer as atualizações. Outros recursos que tem aqui no site, ó, tem um wiki, que tem uma documentação. Essa documentação não está muito atualizada, não. Mas as informações que tem aqui são muito legais. Ó, ele fala aqui, tem um link aqui para a documentação do Collections, do Enumerable, Dependency Injection, a biblioteca de criptografia, Reflection. Aqui, ó, a documentação dele é gerada automaticamente pelo Documentation Insight, tá? E aqui tem um artigo, um link para um artigo de como você utilizar ele com o C++. Para a galera aí do C++, dá uma olhada nisso aí também. E aqui, ó, se você tiver um bug, se você encontrar um bug, você vem e posta aqui, ó, no Issues. Vem aqui e cria, ó, tem alguns. O Stefan cuida disso aqui com carinho, ele tá sempre de olho, dá o retorno pro pessoal cada vez que alguém abre aqui, ó. Então, se você encontrar um bug, é só postar aqui. E se você tiver alguma melhoria, tiver algum código que você acha que vale a pena agregar aqui ao Spring, é só você fazer um fork, tá? Faz os teus commits no teu próprio repositório e daí depois você faz um pull request, certo? É legal sempre trocar uma ideia no fórum para ver qual que é a ideia do tipo de algoritmo que eles pretendem adicionar aí no framework, porque ele procura deixar tudo muito estável. Sempre a versão ali master é um código bem estável. Eu já estou usando faz alguns anos e não tem problema nenhum. Quando encontra um bug a gente corrige, mas se você tiver alguma coisa que você acha que vale a pena entrar aí no Spring, manda lá, manda lá. Olha só, aqui do lado direito tem aqui a telinha de instalação, ó. O Spring ele tem um build, ele identifica aqui todos os delfos que tem na sua máquina, tá? Você marca para qual você quer, configura aqui se você quer debug, se você quer release, se você quer que ele execute todos os testes unitários enquanto ele está gerando a build. Ele atualiza o registro do Windows, tem aqui uma pausa após cada passo, então você consegue ver em detalhes ali o que está acontecendo. E aqui é a estrutura padrão dos diretórios dos fontes do Spring. Uma coisa que normalmente eu faço, né, eu faço o checkout e eu tenho uma branch local, né, minha branch dev local, então normalmente eu já faço o checkout para essa branch, porque daí qualquer alteração que eu fizer fica na minha branch e não quebra qualquer alteração que vem deles. Eu tenho um batchzinho que vai recursivamente baixando as atualizações, então isso aí ajuda a manter o repositório limpo, sem aquelas alterações feitas pela IDE, quando você faz build, que ele altera o dproj. Então aí vai da sua prática, a forma com que você trabalha para poder fazer esse tipo de coisa. Agora vamos lá, tá? Ó, eu quero falar um pouquinho o seguinte. Eu estava começando a preparar uns exemplos para mostrar para vocês hoje, mas o Spring ele tem um monte de exemplo. Quer dizer, muito mais que exemplo, ele tem teste unitário de tudo, meu. É muito teste, mas ele vem com alguns exemplos. Então na pasta Samples, você tem exemplos lá de código com Dependency Injection, você tem exemplo de auto-mocking, aí pessoal que quer usar o mock para fazer teste unitário, e tem vários exemplos ali de collections, e ultimamente ele tem comitado alguns exemplos com design patterns, muito bacana esses exemplos mais atuais. Aqui, ó, na pasta testes, tem 1403 testes, e esses testes aqui, ó, tem um projeto desktop e tem um projeto mobile, tá? Olha só, 1403 testes aqui, ó, executando no Test Insight, você tem para todas as funcionalidades, tudo que é feito no Spring é testado. É testado e validado a cada alteração. Então, é um modelo muito bom aqui de desenvolvimento, um exemplo legal para você aprender a programar TDD também, tá? E aí, ó,
no Spring Persistence, aí, o antigo Marshmallow. Vamos falar um pouquinho dele. Ó. O autor original é o Linus. O Linus foi um cara muito bacana, ele tinha lá esse ORM e ele doou o projeto. Ele doou. Então aqui nesse endereço no Bitbucket, aqui na conta SoundVibe dele, tem lá o wiki original, com alguma documentação. E aqui, ó, deixa eu colocar aqui, para vocês darem uma olhada aqui, ó, na lista de recursos que tinha quando o projeto foi doado para o Spring. Olha só, trabalha com objetos simples, pode criar, atualizar tabelas direto no banco de dados, métodos para incluir, excluir, atualizar e salvar e verificar se o registro, se o objeto é novo ou se é um que você está atualizando no banco de dados, transações automáticas, ele pode usar query nativa e ele também tem implementação de uma API de criteria similar à do Hibernate, pode fazer bind de imagem, campos blobs, os campos do tipo tPicture são identificados automaticamente, ele suportava naquela época SQLite, Sybase, ASA, SQL Server, Firebird, Oracle, MySQL, Postgres, Mongo. Tem mais alguns aí e é bem fácil de você incluir um driver para suportar outros bancos ou outro mecanismo de persistência. Eu utilizo muito o do FireDAPT com o Postgres. Ele é cross-plataforma, então funciona em mobile, funciona no Mac, funciona no Linux. Tem unit test, já vou mostrar para vocês também. Ele utiliza os mecanismos de logging do próprio Spring, utiliza o Spring Collections, só atualiza os campos alterados, suporta tipos nulos no label types, suporta lazy load, mapeia os tipos enum para campos de banco de dados, strings para blobs, etc. Pode ser persistido, as entidades podem ser persistidas para JSON, XML, você pode utilizar outros serializadores, as queries automaticamente, os queries parametrizadas são automaticamente paralelizadas. Não, segurança, né? Na verdade isso aqui é o seguinte, é parametrizado, isso aqui é para evitar SQL injection, extensões para data bind, para você poder fazer aqui, ó, o bind de grids usando o object dataset que eu falei anteriormente. Ele suporta filtro local, sort, locate dos registros, né, nesse object dataset, a lista de sessões. Ele permite você sincronizar as listas inteiras com o banco de dados, então você carrega uma lista, inclui registros, exclui registros, altera e você manda salvar a lista. Ele sozinho vai identificar quais objetos foram alterados e vai fazer a persistência. Ele pode ser geradas do banco de dados, as entidades podem ser geradas a partir do banco de dados, ou utilizar um gerador de código. Eu criei um gerador de código meu baseado em templates, então eu não preciso disso. Ele implementa o pattern de repositório e suporta lock otimista. Aqui embaixo você pode ver aqui um exemplo de código simples, olha só, do cliente. Você definiu aqui que ele é uma entidade, está mapeado para a tabela customers. O ID aqui, ó, ele é primary key, auto-generated. Aqui ele está fazendo o automap de colunas, está identificando o que é coluna aqui, né? Então ele vai usar o nome que está definido. Você pode passar como parâmetro aqui no atributo também um nome diferente. Aqui são os adapters suportados: ADO, Sybase, DBExpress, SQL Server, SQLite, UIB, Mongo, Zeus, Zeus, Oracle e Faridac. E aqui, olha só, aqui é como é que você faz uma sessão, ó. Você faz sua conexão com o banco de dados, olha só, carregando um banco de dados em memória do SQLite para teste, é muito legal isso aqui. Aí você manda criar uma conexão e passa essa conexão para a session. A partir disso, você utiliza a session para fazer a conexão com o banco de dados.
para fazer suas operações com o banco de dados, na verdade, né? Aqui, ó, um exemplo aqui usando o repositório de MongoDB, né? Olha só, pesquisar um cliente, ó, session, single default, e você pode até passar um SQL, certo? Ou sem nenhum SQL, você dá um find one e passa o número 1. Então aqui, ó, você pode trabalhar dos dois jeitos, se você quiser personalizar o teu SQL para ter uma performance melhor. Isso aqui ele vai retornar uma lista de clientes, e esse aqui é uma lista de clientes, ele vai retornar todos os clientes, né? Aqui ele vai fazer a paginação, trazendo a partir do 1, 10 registros, olha só. E daí ele pega o primeiro item. Aqui é o mesmo sem SQL. Paginação. Certo? Olha só. Aqui ele suporta também escalar. Eu uso bastante o recurso aqui, execute escalar. Olha só. Cria um cliente, salva, ele vai fazer o insert. Aqui ele está salvando, é feito insert automaticamente. Aqui você está explicitamente fazendo insert. Aqui você faz o update e depois você pode excluir o cara. Aí você também tem o controle de transação. Olha só, se você pegar na tua session e mandar ele começar uma transação, aí você pode controlar a transação finalizando quando você quiser. Olha só, ele retorna a transação, depois você dá o commit ou rollback. E totalmente integrado com os tipos no labels, né? Ele suporta a declaração de tipo no label, né? Que está definido lá no core do Spring, tá? É só você usar a sintaxe padrão aqui no label. E olha só, você pega e consulta no banco de dados, e aí você pode testar, ó, por exemplo, aqui o nome do meio, se é null ou não, né? Ele também suporta lazy load. Então aqui vamos ver um exemplo aqui com lazy load. É que ele tem que mostrar aqui um mapeamento, né? O lazy, na verdade, ele é definido no mapeamento dos relacionamentos. Então aqui o que ele está mostrando é que ele pegou o cliente, certo? Na variável LCustomer, e aqui ele está pegando a orders. Esse orders aqui ele está buscando somente quando foi feita a referência ao orders. Então aqui ele buscou o registro no banco de dados, mas até agora ele não trouxe nenhuma ordem, não um pedido aqui, né? Só que quando ele chamou o orders.count, aí o lazy vai automaticamente trazer esses registros filhos. Aí ele também tem o Criteria API. O Criteria API aqui, ó, você pode criar um criteria para o customers e você vai dizendo qual que é a tua condição, certo? Como que você quer que esse registro seja filtrado na hora de executar a tua query. Eu utilizo um outro recurso, certo? Ele não está listado aqui, isso aqui é tema para uma outra apresentação. Eles têm hoje um recorde chamado prop, que ele suporta uma sintaxe bem parecida com o link do .NET, que é bem mais simples e você não precisa criar nada disso. Ele é muito mais simples mesmo. Eu vou ter que mostrar isso para vocês uma outra hora, porque eu não tenho aqui nada pronto para mostrar agora. Tá? Então, deixa eu ver o que mais. O lock otimista, ó, você define aqui version na coluna e automaticamente, quando esse registro for salvo, ele vai incrementar a coluna version lá no banco de dados. E a partir disso, o que acontece? Se você for salvar e a versão do seu registro for diferente da versão que está no banco de dados, quer dizer que outra pessoa salvou esse registro antes de você. Então esse é chamado lock otimista. Ele vai levantar essa exceção aqui, ó, IORM Optimist Lock Exception, certo? E daí você vai saber que o registro lá no banco já está diferente de quando você pegou. Você pode carregar e comparar os dois e perguntar para o usuário o que deve ser feito. Né? Bom, é isso aqui só. Eu queria dar uma apresentação básica sobre o Marshmallow, tá? Então fica aqui a dica, se você quiser trabalhar com persistência e orientação a objeto, é aqui. E no Marshmallow, tem lá na pasta Marshmallow, tem demos, getting started, tem um exemplozinho bem simples lá, tá? Tem uma pasta external que tem o code generator, tem lá as dependências que é necessário para você trabalhar com MongoDB, com SQLite. E na pasta Marshmallow Test,
tem os testes unitários. São 263 testes. Eu abri ele agora e compilei aqui, ó. Dessa versão que eu peguei, que é a versão de desenvolvimento, ó, tem 15 testes quebrados. Então, até a versão 1.2.1 ser release, isso aqui vai estar tudo zerado. Não vai ter mais nenhum teste quebrado lá, com certeza. Certo? Olha só, agora eu vou fazer o seguinte. Eu estava escrevendo exemplo, mas eu falei, por que escrever exemplo se tem um monte de exemplo pronto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar alguns recursos do Spring, e conforme eu falo aqui, eu vou mostrar no código, eu vou mostrar para você no teste unitário alguns exemplos dele, de utilização desses recursos, tá? Um recorde muito legal é o guard. Ele implementa alguns métodos estáticos para você validar argumentos e levantar exceção. Basicamente, o objetivo dele é garantir condições pré-definidas. Ele substitui aquele if condição, then rise, para você levantar uma exceção caso alguma condição não esteja validada. Então, ele basicamente vai ser um syntax sugar implementado no modelo de um design pattern, tá? E é recomendado que todos os argumentos públicos de todos os tipos sejam validados com check, então para você garantir que aquela condição é válida. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada, tá? Ó, aqui é o seguinte, eu tenho aqui no meu Delphi aberto, tá? Eu criei aqui um grupo de projeto intensivo e adicionei os testes unitários do Spring e do Marshmallow, tá? Então, qual que é a ideia agora? Cada item que a gente for falar, vamos dar uma olhada nesses exemplos. Vou mudar aqui a meu desktop aqui para o modelo Test Insight, tá? Vamos executar esses testes, ó. Ele vai executar todos os 1403 testes do Spring. Olha só, executando aqui, que bonitinho, ó, passou tudo. Passou tudo. Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Você poder navegar pelo Spring. A unit principal do Spring é essa aqui mesmo, a Spring, e nela ele tem a implementação dos recordes e dos tipos que você mais vai usar. Normalmente a implementação está dentro de uma outra unit, mas aqui você vai ter a referência para você poder utilizar, né? Então, olha só a quantidade de recursos que tem nessa unit, ó, event, guard, e event, lazy, lock, no label, shared, aqui o array enumerator, o activator aqui, cara, eu não coloquei na minha apresentação o activator, mas eu uso ele bastante. O activator, ele é um factory para criar objetos, e você pode, e a partir do, o que ele faz? Ele via RTTI, e o número de parâmetros que você passou, ele identifica qual que é o construtor que você vai usar, e daí ele faz um cache disso, ele guarda num cache interno o ponteiro daquele construtor. Então, quando você chama a primeira vez, ele pega e faz o cache. A segunda vez, ele já utiliza o cache. Ele já pega e encontra aquele construtor guardado ali na memória, independente de qual construtor tiver lá. Se tiver implementado 4, 5, 6 construtores com parâmetros diferentes, ele vai utilizar os parâmetros que você passou. É muito legal esse cara aqui. Olha só, tem um helper aqui para array, tem aqui, ó, helper para uma classezinha aqui que funciona como helper para o TN1, para transformar, para pegar string de TN1, index, format set, aqui um helper, um guide helper, certo? Olha só, vai descendo aqui, olha a quantidade, lazy initializer, method helper, named helper, no label helper, t-type. T-type eu uso muito, gente. Isso aqui, olha só, ele tem um cache do RTTI. Então você consegue, e ele mapeia vários helpers para cada tipo de dado, para property, para método, para construtor. E quando ele carrega, ele já faz um cache. Então a outra vez que você chamar o t-type, ele já vai estar trabalhando com cache. Ele não vai estar criando uma nova instância do RTTI context. Aqui, ó, tem tuple, aqui, ó, isso aqui, acho que ano passado, ou retrasado, o pessoal de .NET falou muito disso aqui, né? Ó, aqui um helper para ter value, wiki reference, vector, vou falar de vector,
Wiki também vou falar. Aqui ó, tem um monte de interface. Bem, aqui ó, Virtual Classes. Então, qual que é a ideia agora? Agora, então voltando aqui à apresentação, então nós vamos falar do Guard, né? Então, o que tem do Guard? Vamos aqui ó, no Test Insight e vamos procurar o Guard. Olha só, T-Test Guard. Olha só, certo? Aí a gente vai aprendendo a utilizar também o Test Insight. Então aqui ó, vamos marcar só os testes do Guard. Aqui no teste do Guard, o que ele vai fazer? Ó? Guard is null. Então aqui ele está testando se esse objeto aqui é null. Se não for, ele vai levantar uma exceção. Aqui é a mesma coisa, olha, ele suporta objeto, suporta interface. E se não for next-gen, então quer dizer, isso aqui não é suportado, esse teste não é suportado no mobile, então quando eu falo que o Spring suporta todas as plataformas, não quer dizer que 100% do que está implementado nele é suportado em todas as plataformas, mas o código compila em todas as plataformas. Então, onde o código é exclusivo de desktop, ele vai simplesmente fazer um teste. Nesse caso aqui, ele está procurando a referência de ponteiro. Referência de ponteiro não tem lá. Por isso que ele está guardando com esse if ndef aqui, tá? Olha aqui um check range, tá? Aqui ele está testando o range, ó. Então ele vai checar uma exceção, que é essa aqui, e o guard vai procurar aqui, ó, range, mesma coisa, ó. Então se está procurando o 0 numa string, ele vai levantar uma exceção. Então aqui ele está testando que ele espera que tenha essa exceção aqui, ó, quando a string é one-based. Aqui ele está vendo que o 1 tem suporta, o 5 suporta. Nesse caso aqui, de novo, ó, é 6. Então ele está testando antes e depois, o menor e o maior. Certo? Ó, então aqui, ó, vários testes aqui, gente, testando só range de vários tipos de dados, ó. Entendeu? De array, de valores inteiros, tá? O teste de not null, então, ó, guard check not null. Então esse intf aqui, ó, ele vai dar uma exceção. Por quê? Só que aqui, ó, isso aqui, ó, start expecting exception. Isso aqui é um recurso aqui da DUnit. Ele está dizendo que, ó, a partir desse momento ele vai estar esperando essa exceção. E aqui ele está testando se esse cara é igual a nil. Então, só que isso aqui não é nil, né? Então vai levantar uma exceção. E a partir dessa linha, esse cara não espera mais exceção. Se ele levantar uma exceção diferente de argument no exception, ou se ele não levantar uma exceção, esse teste vai quebrar. E o teste check set, olha só. Então set aqui, ó, ele definiu um enum e um set desse enum. Aqui ele definiu um outro enum e um set desse enum. Então aqui ele está falando que é de x a z e aqui é de a a b. E aqui ele está testando as condições, tá? E no final está fazendo para passar esse teste. Isso aqui é só para ele ver se a funcionalidade está ok. Então, olha, nesse botão aqui, ó, das duas setinhas, ele tem Run Selected Tests. Então ele vai rodar só esses testes aqui, ó. Pronto, olha só. 4 testes passaram, nenhum falhou. Se você quiser, vamos fazer o seguinte, olha só, se você quiser ver o código executando passo a passo aqui, ó, você pode debugar. Põe um breakpoint, dá um F9, aí é o seguinte, ó, ele vai enviar, deixa eu colocar aqui o cara certinho, ele vai enviar o resultado para o teste insight, só que daí ele vai estar executando aqui com o debug, certo? Então, ó, objeto igual a null, ó, new, e aqui ele está testando se é new, certo? O intf, ele é um tipo gerenciado pelo Delphi, então aqui ele não precisa ser inicializado, ele já é inicializado pelo compilador como new, e aqui o e é um evento, né? um tnotify event. Então olha só, está testando se ele é null, aí ele está atribuindo uma instância aqui para os dados, olha aqui, ó, método data, e fazendo teste, certo? Olha só. Então é isso aí, gente. Essa aqui é o tguard. Você pode, olha só,
essa aqui é aquela argument out of range exception que eu falei lá no outro teste, que é aquele do set range. Como eu estou fazendo pelo debug, agora ele vai mostrar para mim todas as mensagens, tá? Então eu posso dar um break aqui, ó, e mandar ele parar os testes. Beleza? Então esse foi o guard. Então o guard você pode testar várias condições. Então aqui, ó, no Spring guard, olha só, ele tem um monte de condição pronta aqui, ó. Ele vai testar verdadeiro, falso, se herda de alguma classe, se não é null, verifica enum, verifica set, index e range, se tá, um valor está incluído num range, se não está incluído num range, o tipo esperado, se a referência é null, e aqui ele tem algumas exceptions já pré-definidas. Uma coisa muito interessante aqui sobre de você usar o guard é o seguinte: quando você coloca um rise exception no seu código, o compilador adiciona um frame stack ali dentro e isso deixa o teu código mais lento, tá? Ou seja, se aquele código é chamado de um loop, toda vez que ele chamar aquele método é carregado a stack frame. Mas se estiver usando o guard, ele simplesmente vai testar a condição. E somente se falhar é que vai ser criada a exceção. E daí, no método de criar a exceção, utilizando esse rise argument exception, vai estar o frame de exceção. Isso aqui é muito legal e deixa o código mais performático. Agora vamos falar aqui do lazy, certo? Lazy é para lazy load, inicialização de tipo sob demanda. Ele é implementado aqui no Spring para você utilizar com qualquer objeto, tá? E na parte de persistência também, tá? Então vamos aqui em cima na declaração da classe, ó, esse cara aqui é o lazy. Então se a gente for agora nos testes aqui, deixa eu mandar ele carregar todos os testes de volta, tá? Isso, aí a gente pode filtrar para ver os exemplos de lazy. Olha só, lazy test. Vamos colocar aqui, ó, na verdade, ó, tem várias classes só para testar o lazy aqui, gente. Olha só. Tem aqui o tTest lazy, que ele pega um valor e carrega aqui, ó, usando um factory. Aqui por valor. Aqui ele está testando exceção. Verifica se o tipo é do lazy type. Então aqui ele está testando, na verdade, esse isLazy type. Tá? Olha aqui, ele vai testar muitas dependências. Aqui, decorator. Spring ele suporta nativamente decorator. Ele é implementado, ele era uma extensão antes, agora ele faz parte do core do Spring. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, ó. Ele está definindo um factory, ó, que é uma função que retorna um inteiro, tá? E esse cExpectedBalance, o que é esse cara aqui, ó? O seu balanço esperado é 100, ó, e o balance aqui, ó, ele é lazy. Interessante esse exemplo aqui, ó. Então aqui ele está criando manualmente esse cara. Tá, vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Eu quero ver tlazy. Veja só, tudo é muito testado, gente. Ele testa aqui todos os tipos envolvidos aqui do tipo lazy, tá? Aqui, isso aqui que eu estava procurando, olha só. Isso aqui, ó, ele está mandando resolver o lazy, olha só. Isso aqui está testando a parte de dependency injection com lazy, tá? Então o X, ó, ele está mandando resolver o lazy. Então só, ele vai resolver e vai carregar sob demanda só, isso aqui. Deixa eu ver o seguinte, eu acho que aqui no ORM deve ter
alguma coisa melhor para a gente olhar com lazy. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tem um monte de exemplo aqui, bem legal aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo aqui. Olha só, produtos. Tá aqui, ó, produtos é do tipo, uma lista de produto, tá? Só que ele está definido como lazy. E aqui, ó, a propriedade não é lazy, só o armazenamento dele, só o tfield é lazy. Então, ó, se você pegar aqui, ó, no get produtos, ó, ele está retornando fprodutos. Certo? Ó, não tem nenhum lugar criando, cara. Quando você acessar a propriedade produtos, ele vai chamar aqui o get produtos, tá? E o get produtos vai acessar o fprodutos. O fprodutos é do tipo lazy, o lazy vai criar essa instância para a gente e vai devolver. A mesma coisa aqui, ó, com esse tMemoryString. E para esse picture, então veja só, o Marshmallow aqui, ele suporta lazy e ele vai fazer a busca no banco de dados automaticamente. Então, vai criar a instância e você vai chamar os eventos para poder carregar os produtos desse cliente. A mesma coisa para esse string aqui, ó, que está mapeado algum dado para algum campo blob lá, e no avatar provavelmente outro campo blob que ele armazena uma imagem, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Aqui, ó, os pedidos dele, ó, também é do tipo lazy. Então aqui ele está chamando aqui o customer orders, tá? E tem aqui esse string lazy aqui, ó. O string lazy, ó, ele está mapeando direto aquele cara lá. Muito legal isso aqui, hein? Então, o lazy é muito fácil de usar. Você declara o tipo, você entendendo qual que é o contexto, se faz sentido, ele vai carregar e criar a instância para você automaticamente sob demanda. Se você nunca chamar aquela propriedade, aquele objeto nunca vai ser criado. Tipo managed. O tipo managed, ele cria, destrói e inicializa automaticamente. Então você tem o atributo managed, o atributo default, tem as classes managed object, managed interface do object, e tem a propriedade AutoInit lá no Spring Collections, que com esse atributo ele automaticamente inicializa uma instância de interface ou de objetos em fields das classes que são especialização de Managed Object ou que estão usando o mecanismo de initTable, certo? Então é só você definir um atributo do tipo ilist generics para AutoInit. Se ele tiver registrado no initTable, aquele field vai ser criado automaticamente, ou se o objeto for herdado de tManaged Object, ele também vai ser criado automaticamente. Vamos ver aqui o que tem aqui de Managed para a gente dar uma olhada. Ó, tManaged Object. Vamos testar aqui, ó. Vamos ver o que é esse tTest Object. Olha só, ele herda de tManaged Object, olha só. E aqui ele está dizendo, ó, esse valor, o default dele é 42. O default dele é o máximo de inteiro. O default desse é máximo de int. O default desse é o menor int 64. O default aqui é o menor do uint 64. Esse aqui vai inicializar com texto, com true. Esse aqui vai colocar o 20,5. Esse aqui ele vai inicializar a data e hora. Veja que a data e hora aqui ele tem que estar no formato suportado pelo format settings, tá? A data, somente a hora. Aqui, ó, objeto managed. Ele vai criar a instância desse cara e vai destruir sozinho. Aqui, mesma coisa, tá? Só que aqui ele vai criar uma instância de tPersistent. E esse managed false, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que esse aqui ele não vai destruir automaticamente, ó. Create instance. Então quer dizer, ele vai gerenciar, mas ele não vai criar. Ele não vai criar aquela instância. Certo? Aqui, ó, default para white char. E aqui, ó, intf, que é uma interface, ó, ele vai criar um interface de object.
E esse aqui, ó, é o auto-init. Então, essa lista aqui, ele vai criar um collections tlist de t persistente e vai inicializar esse cara aqui. Ó, também suporta propriedades, então aqui ele vai setar esse valor default. Então, lá no nosso teste, vamos fazer o seguinte, ó. Colocar um breakpoint aqui nesse cara, marcar isso aqui, tá? E executar esse cara. Ele não vai ter breakpoint, porque ele está mandando executar remotamente, mas agora eu vou executar. Olha só, ele criou o objeto. O objeto aqui está new, tá? E eu dou o create. Olha só todas aquelas propriedades inicializadas aqui, ó. O mínimo, o máximo, 42, o teste, 20.5, a data e hora, as instâncias, os valores. E aqui no teste, ele está testando cada um daqueles valores que ele definiu como default ou os que ele mandou criar uma instância. Tá? Aqui ele está testando se é do tipo TInterfaceObject. Olha só. Pronto, destruiu o objeto. E feito. Então, isso aí é muito bacana, que daí você não precisa mais. Você pode definir valor default para cada tipo. Quando ele criar o objeto, ele já vai setar. Além disso, né, os tipos managed, ele vai inicializar automaticamente para você. Vai criar a instância e depois ele vai destruir. Vamos ver aqui o que está nesse construtor. Ó. O construtor é só o 3 lá. Lembra lá no Object 3 que ele está falando? Olha aqui, ó. É para ele gerenciar, mas não é para ele criar. Então ele está sendo criado aqui no construtor. E ó, o destrutor não destrói nada. E não tem nenhum memory leak ali, ó, porque os memory leaks estão ativados para esse projeto. Se tivesse memory leak, tinha caído. Vamos para o próximo. Mock. Então, o que é o mock? O mock é a implementação de interface sem programação. Então, tem o record mock-t. E olha só, teste adapters FireDAC. Esse exemplo eu coloquei aqui, né? Tester adapters FireDAC. Tests. Adapter. Deixa eu ver onde é que tá. Test adapter FireDAC aqui, ó. Esse cara aqui, ele está fazendo a implementação de mock, tá? Então, vamos ver. Ele tá. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele é para testar a camada de persistência, tá? O adaptador do FireDAC. Então, deixa eu ver. Aonde que está o mock aqui? Olha só. Ele tem uma classe que ele definiu aqui só para teste, tá? Ó, teste FireDAC Connection, herdando. E ele está sobrescrevendo o getConnect, registerClient, setConnected e o unregisterClient definindo como abstrato. Isso aqui é para não dar erro em tempo de execução. E aqui, olha só, ele faz um mock desse cara, dizendo que o comportamento dele deve ser estrito, tá? Aí ele pega e manda criar um FireDAC Adapter, que é o mecanismo para você fazer a conexão com o banco de dados utilizado internamente pelo Marshmallow, passando aquela conexão. A partir disso, ele consegue pegar e configurar. Então, olha só, o fmock setup execute quando qualquer argumento, ele vai dar o set connected false aqui no teardown. Qualquer argumento que for passado para ele no execute, ele vai dar connection false. Bom, esse aqui é só da classe básica, né? E as outras classes estão herdando daqui. Então aqui, ó. Então aqui ele está configurando, ó, mock connection setup return false quando chamar o get connected. Então aqui ele está testando, ó, connection f connected, ele vai, quando a gente chamar o is connected da connection, ele vai retornar false. E o mock aqui true, ele vai testar se está como true, certo? Então o método chamado get connected lá do TFD Connection vai ser chamado e ele vai retornar aquele valor que foi configurado. Aqui também, aqui ele vai testando uma exceção,
Aqui ele vai fazer o teste de desconectar. Aqui ele vai mandar criar uma conexão com SQLite e vai mandar criar uma instrução SQL, que é um IDB Statement. Aqui é teste de transação. Aqui ele vai testar o commit. Aqui, commit e gerar uma exceção. Rollback exception. Acredito que esse cara merecia fazer um exemplo mais didático para ensinar como é que o mock funciona. Então, o pessoal que está acostumado com teste unitário e fazer mock, provavelmente vai se entender bem melhor o que está acontecendo aqui. Mas para quem não conhece, é preciso estudar um pouquinho. Tá? Então, eu não vou entrar mais em detalhe, a ideia hoje é só mostrar um passo a passo sobre os recursos do framework, e não como trabalhar com ele. Vamos aqui para o próximo para não atrasar. Aí, Multicast Eventos. Multicast Evento é muito legal, porque o Delphi ele suporta só eventos diretos, né? Você não tem como ele disparar dois eventos ligados a uma propriedade, né? Então, para isso, o Stefan implementou aqui o Multicast Events. Aqui o Multicast Events, vamos lá. Opa, esse ali foi o... aqui mesmo. Multicast Events. Olha só, Multicast Event, ó, ele tem um monte aqui de exemplo também de teste, tá? Deixa eu ver qual o exemplo que é legal para a gente testar. Se tem algum exemplo aqui que é mais didático. Então, basicamente, olha só. Você define aqui um evento, tá? Que nem esse aqui, ó. Event int64. Essa aqui vai ser a assinatura do método do teu evento que você tem que implementar, tá? E daí você define aqui o teu field do tipo TEvent e com o tipo que é, e você pode adicionar nele vários handlers, tá? Aí cada método que vai implementar aquele evento você registra ele, e você pode invocar cada um desses handlers. Na verdade você vai invocar todos chamando o .invoke, tá? Então olha só, o evento onChange, change handler. Depois você pega e adiciona um int64. Você pode remover. E aqui, bom, esse aqui é um teste só para verificar, né, se o número está certo, se adicionando está removendo correto. Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais algum exemplo legal. Nesse exemplo, olha só, ele está usando o login, tá? Bom, não tem nenhum exemplo legal, né? Mas enfim, aqui, ó, na Unity Spring tá a definição, né? A interface do event, ó, ele é um record, tá? Então você pode adicionar e remover handlers nele, você pode invocar e você pode linkar nele o evento onChange. O onChange vai disparar toda vez que um handler for adicionado, que for removido, tá? Muito bacana isso aqui também. No label, isso aqui é algo que estão falando muito aí, né? Então no label, ele estava no roadmap do Delphi, agora não está mais, então é um tipo de dado que suporta nulo, tá? Então eu até escrevi um exemplozinho aqui, ó, da sintaxe, tá? Você define aqui, ó, com generics, tá? Ó, descrição aqui, ó, aceita nulo. Data de alteração também aceita nulo. E para você testar se um valor foi inicializado ou não, você testa se ele has value. Aí ele vai ter um valor ou não. Se ele não tiver valor aqui, define um valor para ele. Então, nesse caso, também tem um monte de teste lá, tá? Então aqui, ó, no label tem teste pra caramba, gente, ó, para todos os tipos aí, ó, você vai ter exemplo de todos os tipos, ó, até de enum. Olha só quantos testes enum, isso aqui são um monte de classes, tá? Aqui ele testa a conversão, porque no label também ele usa um mecanismo de conversão do Spring internamente, caso você pegue um tipo e transforme em outro. Tá? O que mais? Smart points, ponteiros inteligentes, né? O smart point é o ponteiro inteligente, aqui a gente tem dois. Tem o shared
e tem wicked, o wiki aqui. Então, eu quero mostrar aqui um exemplo aqui, ó. O shared. Deixa eu ver. Olha só. Não, não é esse exemplo, não é esse exemplo, não é esse exemplo. Bom, o shared é o seguinte. Ele... Isso aqui, ó. Não, também não é isso aqui que eu queria mostrar. Vamos ver se o wiki tem um exemplo melhor. Aqui, ó. É isso aqui que eu queria mostrar, mas eu queria mostrar o shared, tá? Então você define aqui o ponteiro wiki. Quando você atribui para ele, tá? O que ele vai fazer o wiki? Qual que é a diferença do shared e do wiki? O wiki ele não vai somar, ele não vai chamar o reference count. Ele é bem mais útil no NextGen Compiler aí, em que você tem o compilador ARC. Mas aqui ele não utiliza tanto. E o shared aqui, o que vai acontecer? Você cria instância e ele vai destruir automaticamente para você. Eu uso ele bastante, mas eu criei um helper para ele que simplifica, que daí ele sozinho cria a instância para mim. Então, quando eu vou atribuir em vez de chamar aqui o T-interface de Object Create, eu só chamo Shared. Ele já cria para mim internamente, atribui, e quando ele sai de contexto, ali no end, ele destrói sozinho. Aqui na implementação direta do Spring, ele vai, você vai ter que chamar o Create ali. Tá, estou em cima da hora, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir finalizar. Sincronização. Sincronização ainda a gente tem lá o record lock. Ele é um critical section simplificado, implementado por um record. Ele inicializa o critical section somente quando é necessário, então você definir um lock dentro da sua aplicação, e se você nunca chamar o enter dele, a instância do critical section nunca vai ser criada. Mas se você criar, se você chamar, ele vai criar, e daí ele destrói sozinho quando o lock sair de escopo. Então ele simplifica bastante a utilização de critical section. Um outro recurso para você utilizar na sincronização é o Lazy Initializer. Ele tem rotinas para inicialização atômica, thread safe de objetos sob demanda. Esse cara é útil pra caramba. Eu tenho esse mesmo tipo de código implementado em algumas rotinas do meu framework. Eu vou substituir pelo Lazy Initializer. É muito legal isso aqui. Vou passar para o próximo item, não vou mostrar exemplo, porque eu já estou estourando o tempo aqui, tá? Um item que eu queria mostrar para vocês aqui é o Vector. O Vector, ele é a redes dinâmicas. O Delphi suporta redes dinâmicas nas últimas versões, mas só que o Stefan implementou com mais recursos, simplificou, e o objetivo dele é você ter listas menores e mais simples que um ilist. Então, veja, às vezes você quer só ter alguns pouquinhos valores dentro de uma rotina e não precisa criar lá, chamar o collection para ele criar uma instância do list. Então você define como um vector. Então você vai evitar ficar criando instâncias do ilist para armazenar apenas alguns elementos. E aqui o último que eu queria falar para você é os collections. O T-collections do tipo ilist, né, tipo genéricos, ali você tem vários tipos, tem dictionary, tem interfaces, ele é baseado em interfaces, ele tem enumerators bem poderosos, ele tem um uso de memória reduzido, ele usa menos memória que os generic collections do Delphi, tá? Então, se você pegar e olhar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês o collections, a Spring Collections. Vamos ver o que tem aqui tanto de recurso desse cara, ó. Vamos dar uma navegada, olha só. Interessa aqui, ó, partir de enumerable. Esse cara é a base para todas as collections, ó. Aí você tem collections, dicionário, lista, set. Aí você tem generics aqui, a implementação deles. Olha só, collections, linked list, list, interface list, object list, map, né? Map é key value, né? Daí o dicionário era dele. Bid dicionário, ordered, multimap, set, ordered set, aqui ó, ordered dicionário, ordered set, aqui são novidades aqui dessa versão. Tem grouping, tem lookup, tem queue,
tem collections read-only aqui, ó. Ontem o Túlio estava falando lá de programação funcional. Na programação funcional você tem os objetos imutáveis. E uma coleção de objetos read-only é uma coleção que não muda. Então ele otimiza bastante, ele usa menos memória e tem uma performance superior. Tem stack, queue, read-only collections, dicionário também e os enumerator. Aqui outra coisa legal que eu queria mostrar é aqui, olha só, collections extension. Então, através de extensões, ele vai estendendo os recursos dessas listas. Isso é muito legal, que foi através, separando essa implementação da base, ele conseguiu fazer com que os collections do Spring sejam mais otimizados e utilizem menos memória que os collections do Delphi, né? Então aqui, ó, você tem enumerator, tem group. Olha só quanto enumerator, aqui é legal, ó. Aí você tem os iterators. Aqui no iterator, ó, você faz forecast, agrupando, você faz join, você faz filtro por tipo, faz range. Esse cara também merece uma apresentação só dele. Collections é muito legal. Ó, você concatena lista, você faz distinct, deixa eu ver, define uma ordem, faz da ordem reversa. O skip aqui é para você ir pulando itens de acordo com uma condição que você passar, né? Pode fazer um union de duas listas e você pode fazer inclusive um where aqui para você pegar e retornar os seus itens. Bom, gente, eu teria que mostrar, ia levar mais umas 2 horas só para mostrar esses últimos recursos, né? Eu espero que eu tenha mostrado para vocês que existe e isso desperte interesse. Se você gostou, é só procurar lá o pessoal na lista de discussão, mandar mensagem com essas dúvidas e com certeza você vai ter a ajuda de um pessoal aí que está conhecendo como trabalhar muito bem aí com o Spring e estão conseguindo fazer código bem mais otimizado. Muito obrigado a todos, tá aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Um grande abraço!